Janete, então, por favor, lê para a gente. Como eu falei, é o livro Irmão José, Carlos Bacelli, pelo Irmão José. Batalha, número 58. O espírito interessado em vencer a batalha que lhe trava contra as suas imperfeições carece de estabelecer inteligente estratégia de combate. Arregimentará forças em torno dos pontos que considera mais vulneráveis em sua personalidade e lutará para bloqueá-los. Não esperará, portanto, que os inimigos se aproveitem de seus flancos descarnecidos para lhe impor vagarosa derrota. Estudará a si mesmo nas mazelas que mais estejam a debilitá-lo e procurará se fortalecer, erguendo barricadas contra as hordas invasoras. Por mais insignificante que lhe pareça, não desconsiderará nenhum dos adversários que lhe constitua constante ameaça à integridade espiritual. Sobretudo, compreenderá que no campo de semelhante refrega, a vitória que almeja dependerá mais de sua capacidade de defender do que da habilidade de atacar. Então, pelo que eu entendi, essa batalha é de todos nós, todos os dias. E cada um tem, assim, aquela batalha em vencer alguns vícios mais do que os outros. Eu posso ter um vício que eu não tenho paciência, né, que eu não tolero, outros vai ter essa mais facilidade. Então, a gente precisa ver que cada um tem uma batalha distinta, mas que cada um almeja a sua evolução. E que, de repente, pode ter alguém que faça algum comentário, não importa, a gente precisa sempre se defender, nunca atacar. Essa coisa de violência com violência, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, que a gente procure a cada dia, né, que cada dia vai ser, mesmo que seja uma coisinha pequenininha, e cada um sabe do seu esforço, certo? É isso que eu compreendi desse item. Tá bem? Obrigado, Janete. Alguém mais gostaria de comentar a lição? Acho que também essas palavras aí é o mesmo que a gente já conhece lá de Santo Agostinho, quando diz assim, conhece-te a ti mesmo, né? Tem uma relação com isso, né? Eu pensei na fala do irmão José, no item do Evangelho, amai vossos inimigos, né? De fato, quando ele termina a mensagem, para mim foi o mais importante, né? Porque a gente ainda tem o ímpeto do revide, né? A gente ainda tem esse ímpeto do revide. Mas a gente sabe que o nosso caminho é para a tolerância. Então, quando a gente exercita a tolerância, a gente diminui o ímpeto do revide. A gente busca compreender mais do que impor a nossa vontade, ainda imperfeita, na forma da correção ou do reparo, né? Então, acho que a gente precisa, sim, exercitar a tolerância. É uma coisa que eu falo sempre lá na nossa casa, e sempre que eu tenho oportunidade, eu reforço. Nós não podemos medir o outro pelo nosso metro, né? Não devemos medir o outro pelo nosso metro. Se nós já alcançamos determinado nível de entendimento, eu não posso cobrar do outro o mesmo nível. Então, se eu entendo isso, que cada um de nós está num ponto diferente da caminhada, nos ajuda no exercício e na consolidação da tolerância, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né?
entender que as nossas perspectivas elas devem estar restritas a nós e não projetarmos no outro, no irmão, né, na jornada, qualquer outra perspectiva que não possa corresponder com as nossas ansiedades, porque senão nós vamos criar conflitos. Então, eu penso que a gente ainda está num grande laboratório de aprendizado e exercício para chegarmos ao final de uma jornada um pouco melhor. O esforço é individual, né? Exato. Ninguém muda ninguém, né? Obrigado, Janete. Vamos, então, fazer a nossa prece. O Vicente mandou uma mensagem para mim que ele quer fazer a prece hoje, então vou deixar ele fazer. Mandei sim uma mensagem por telepatia, eu e você, porque realmente aqui pelo nosso estudo, eu queria também pedir a permissão a todos vocês, a Mauro. A Georgia está só nos escutando. G está com uma crisezinha de labirintite e precisa muito da nossa irradiação, e que esse estudo aí seja, nosso estudo de hoje, seja também uma transferência de energia para ela e para todos aqueles que necessitam nesse momento, né? Então, obrigado pela oportunidade. Ó amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em vosso nome, com objetivo único, como disse a nossa irmã Janete, a nossa luta íntima de uma melhoria. E o estudo, com certeza, nos dá a oportunidade de entendermos as nossas necessidades, nossas fraquezas, e nos permitir um pouco mais de nossa evolução. A doutrina espírita é maravilhosa. E hoje, reiniciando na questão 553, temos muito a aprender com as suas mensagens, Senhor, na obra edificante do nosso querido irmão Allan Kardec. Que os espíritos amigos se façam presentes nesse momento, nos amparando, nos abençoando, indo até os aflitos, enfermos, necessitados, consolidando um momento de paz, de equilíbrio íntimo para todos nós e para o Brasil. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Bom, a questão não é 553, é 555. 53 foi quando você deixou. Nós fizemos na semana verdade. passada, Perdão. Obrigado. Você induziu o Vicente ao erro. Não. Obrigado. Roberta, seja bem-vinda, Roberta. Obrigada. Bom, então vamos lá. Bel, você vai ler para a gente? Nossa oradora oficial. Leitora oficial. Eu posso. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam o poder magnético ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Lê o comentário? Pode ler, Bel. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível,
o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Ok, perfeito. De fato, quando Kardec nos diz, né, que o espiritismo e o magnetismo, né, é a chave, e de fato é, porque nós vamos, então, compreender uma série de coisas que antes nós não tínhamos conhecimento. Parte da explicação está na doutrina espírita, parte a explicação está nos fenômenos magnéticos, onde a ciência vai trazer a explicação. Então, no caso aí da dupla vista, quem é que vai explicar isso? É o magnetismo? Não, é o espiritismo por meio do fenômeno, entendendo os fenômenos, entendendo a relação de nós, enquanto encarnados, na percepção do plano espiritual, na movimentação dos objetos, nos fenômenos físicos. Aí nós já teremos a explicação, a colaboração da explicação por meio do magnetismo, né? Então, vejam que a soma, né, dessas duas ciências, né, dessas duas propostas, elas nos revelam, sim, elas são a chave do entendimento para aquilo que antes não era compreendido. Veja lá no Egito, né, bem lá no Egito, nós já tínhamos, né, essas figuras, né, de aqueles que eram consultados pelos faraós, né, pelos grandes líderes, pelos aqueles que eram tidos como mensageiros dos deuses, nada mais eram do que médiuns. Então, com a doutrina espírita, houve, então, essa transformação do imaginário para o concreto, para o conhecido, né? Nos dando, então, a clareza do entendimento de como isso se dá, e aí acaba o maravilhoso. Ou seja, o que existe de fato é a consequência da aplicação desses recursos, hoje pouco palpáveis, hoje em dia, hoje não, né? Hoje a gente já conhece bastante coisa, já consegue medir muita coisa, mas há pouco tempo ainda é pouco palpável, mas que já se sabia o mecanismo, né, pelo qual aquilo se realizava. Então, de fato, o complemento, o comentário de Kardec diante da resposta, ele fecha brilhantemente o entendimento sobre essa questão. Alguém mais gostaria de comentar? Valdemir, fica à vontade. Lembrar, Mauro, o finalzinho aí da resposta dos espíritos, eu me lembrei aqui de um fato histórico. Se vossos sábios não têm muitas vezes passado por feiticeiros aos olhos dos ignorantes, eu me lembrei do Caramuru, Diogo Álvares Correia, que chegou com a arma e criou um fato histórico diferente. Era um deus, ele era capaz de matar um pássaro com alguma coisa que eles não entendiam o que se passava. E muitas vezes, né, o conhecimento, quando chega a pessoas que não têm informações, acaba se tornando aquilo como se fosse um feiticeiro, um mágico, um deus, tem algum poder mais. E o magnetismo está, com certeza, dentro dessa perspectiva aí que você acabou de falar. Ok, podemos seguir? Vamos adiante. 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? O poder magnético pode chegar até aí quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos bons lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Ok. Então, de fato, isso é possível, né? Já contamos aqui várias vezes, vários casos aí, né, do irmão Walter, né? E a gente teve lá um celeiro de exemplos dessa possibilidade, né? Pessoas que chegavam lá de cadeira de rodas, de muleta, e voltavam para casa andando. Então, a gente viu isso acontecer. Então, de fato, é possível, sim. Não somente por uma capacidade do indivíduo, mas somado e associado
aos recursos que os espíritos produziam e proporcionavam para aqueles indivíduos que seriam beneficiados por essa cura imediata, né? Fora isso, nós tivemos o exemplo de Jesus, né? De várias formas em que essa cura imediata aconteceu. Então, de fato, isso é possível. Ah, Mauro, mas como isso é possível? Por que uns conseguem e outros não? Porque, naquele momento, né, houve a permissão, né, do plano maior para que aquela pessoa, já ou revestida do processo de reeducação, ou já quitada com o devido resgate, já não precisa mais passar por aquele sofrimento físico. E aí ela é liberada, né? Como o Valdemir lembra sempre, Deus não quer castigo, né? Ele quer misericórdia. Então, por meio desses instrumentos que acaba se tornando os médiuns, especialmente os médiuns de cura, as pessoas são, então, livradas, né, dessas dores. Tem aí o caso do Zé Arigó, que está no cinema, né, que conta um médium, né, que teve essa possibilidade. Né? Tem o doutor Hansen, lá em Uberlândia, né? Tem a charada Isabel, Dona Isabel, lá em Juiz de Fora. Né? São todos eles exemplos de médiuns de cura, né? Onde pessoas foram curadas, sim, instantaneamente, ou alguns por alguma intervenção não ortodoxa. Né? Então, a gente precisa entender que o recurso existe. Ele vai acontecer igual para todo mundo? Não, não vai acontecer igual para todo mundo, porque a cada um segundo a sua necessidade. Uns precisam do processo ainda para a sua reeducação, outros já alcançaram, então não precisa mais viver aquilo. A Bel falou, como eu não vim semana passada, né, uns 15 dias aí, ela falou, né, que muitas vezes nós precisamos ainda vivenciar esses processos dolorosos, porque é isso que nós precisamos, então não será tirado. Então, isso que nós precisamos compreender como o processo acontece, até para que a gente possa lidar com maior resignação diante daquilo que, temporariamente, né, fomos acometidos. Tudo bem? Alguém quer comentar? Lembrar aí, Mauro, que isso acontece, ou tem acontecido muitas vezes, com o Divaldo. E quem quiser até se aprofundar um pouco nisso, tem um livro dele chamado O Semeador de Estrelas. Aliás, não é nem dele. Esse livro é da Sueli Caldas, que escreve o livro sobre o Divaldo. E ela conta muitas dessas curas acontecidas, e ele também conta isso em palestras. Então, isso é uma coisa, até certo ponto, comum. Isso acontece com certa frequência. Até porque, num hospital, é preciso que haja cura, né? A Terra ainda é um hospital de espíritos enfermos. Então, naturalmente, que há médicos para nos auxiliar nesse processo. Exato. Esse livro é muito interessante. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode buscar esse livro, O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. No caso do nosso irmão Walter, nem ele se livrou das dores, né? Ele se livrou de não perder a perna, ou seja, aquele processo de resgate, ele foi atenuado grandemente, né? Não precisou perder a perna, mas ele tinha crises de dor na perna, né? Ok, está no resgate, isso é igual para todo mundo, ninguém é privilegiado. Um homem que curou muita gente, muitas pessoas, desde os 10 anos de idade, né? Até não sei até que hora. Qual a idade que o irmão Walter ficou acamado, Bel, você lembra? Para os 60 já, né? 70. Pois é, né? 70 por 80, né? Foi quando ele começou, ele se afastou, então, do trabalho diretamente das pessoas. Mas você vê, olha o tempo, né, de trabalho no bem, curando as pessoas, que era efetivamente o trabalho que ele desenvolvia, mas ele próprio estava diante da lei. Então, a lei também se cumpriu com ele, de forma atenuada, com certeza. Assim como o Chico, de forma atenuada, não ficou cego, mas teve o glaucoma. Então, veja que o resgate ele precisa acontecer, porque faz parte do nosso processo, né? Mas a misericórdia divina está sempre presente. Então, a gente nunca deve imputar a Deus um castigo. Ah, eu estou sendo castigada. Não. Deus está nos dando um processo de reeducação.
né? Para uns, um pouco mais doloroso, para outros, menos. Mas tudo é um processo de reeducação. E se nós alcançarmos, aquele que é o instrumento não precisa mais existir, né, em nossas vidas. Como é que se explica, então, uma pessoa que entra por uma porta com um câncer de mama visível e palpável e sai do outro lado sem mais ser percebido e vai fazer o exame e não encontra mais? Por que uma pessoa assim teve essa oportunidade e outros não? Ah, Deus tem preferência? Não, porque cada um segundo as suas obras. Chegou o momento daquela pessoa se livrar daquele que é o instrumento da sua reeducação. Se ela já alcançou, não precisa mais sofrer daquele mal, né? Então é importante a gente entender esse processo e livrar da conta divina qualquer pensamento, né, de punição, de castigo, né? Porque Deus é amor, gente. Deus não nos castiga. Deus quer o nosso bem. Quando nós colocamos, por exemplo, um filho, um sobrinho, um neto lá na cadeirinha de pensar, a nossa intenção não é punir. A nossa intenção é dar a ele um momento de reflexionar sobre o que fez. Então, é mais ou menos assim como Deus age conosco, né? Então, Mauro, por favor, desculpa aí. Quando Jesus diz assim, ele curava as pessoas, ficavam boas, ele dizia assim, vá e não peques mais. Ele estava dizendo, então, para que a pessoa já tinha resgatado um débito, né? E não recidisse no mesmo erro. Poderia ser assim, né? Exatamente. E ele complementava, não peques mais para que não te ocorra coisa pior. Sim, exato. Então, realmente é isso. Então, está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos. Obrigado, Pedrão. Podemos seguir? Vamos lá. Eu só queria falar uma coisinha depois do que o Pedro falou, porque, por exemplo, uma pessoa que se cura não necessariamente porque ela fez o bem e aí ganhou uma bênção, né? Vamos dizer assim, né? Vai, não peque mais. Porque, às vezes, é só um acordar. Porque, por exemplo, eu conheço casos de gente que não era nada bonzinho, entendeu? Nunca vi fazer uma, muito pelo contrário, mas que teve uma coisa desse tipo. Apareceu um câncer, foi curado, assim, entrou para a religião, resolveu ser religioso, e aí foi fazer um MRI, né, como é que é? Ressonância magnética, e tinha desaparecido. Ele não ganhou uma moratória, né? Ele ganhou foi um abre o olho. Entendeu? Tipo assim, eu acho que foi mais tipo assim, olha aí, foi um acordar no caso ali, foi um acordar. Vamos, agora é o dizer, vai e não peca mais. Tipo, vamos ver agora. Por quê? Porque senão o câncer pode voltar. Verdade, se você Bel. não mudar a sua vida, vai voltar. Verdade. Tem um livro, qual foi o livro? Acho que foi Tormentas da Obsessão, se eu não me engano, que conta um caso desse, né? Era um cara ruim de transa, né? Um cara complicado e estava com tuberculose, estado muito adiantado, né? Os médicos já tinham meio que condenado. Naquela época não tinha medicação, o tratamento era ir para um lugar de ar puro, né? Melhorar na alimentação e rezar para Deus para ver se salvava. E aí, E Poços de Caldas. isso. E também lá em Friburgo, né, tinha lá um centro lá de tratamento. Então, essa pessoa, então, ela obtém uma intervenção da espiritualidade que dá uma melhora no quadro dele. Para quê? Com essa melhora, ele ia poder ainda ter um tempo a mais, ia ter contato, né? Ele ia se aproximar, na verdade, do centro que a mulher trabalhava, centro espírita que a mulher trabalhava, ia ouvir coisas do Evangelho, né, para tentar fazer com que ele, ainda nessa encarnação, melhorasse. É o caso que a Bel está contando aqui. Então, sim, às vezes, não é mérito do indivíduo, né, mas é por ação da misericórdia divina.
E, por meio dessa misericórdia, sim, um alerta, uma chamada de atenção. Olha aí, presta atenção, né? Faz aí melhor para ver se você consegue voltar para cá numa condição melhorzinha, né? É real, é real. Obrigado, Bel. Lembrou bem essa faceta. Podemos seguir? Roberta, se você tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? É só levantar a mãozinha aí e perguntar. Vamos adiante. 557, vamos para bênçãos e maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna quem a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da injustiça, Da justiça. da senda da justiça, a providência que nunca fere. O maldito senão, quando Não, o Bel, mal... que nunca Ih! fere o maldito. Ai, peraí, é que a sujeirinha aqui parece o ponto. Ai, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e nunca favorece o abençoado, senão quando merecedor de sua proteção. Ok. Quer comentar, Valdemir? Isso é bem tranquilo, bem tranquilo. A gente vê aqui o que eu falo sempre, até lá na rádio, né? Da injustiça e do injustiçado. Deus não permite que sejamos injustiçados e soframos qualquer punição ou qualquer situação dessa, de uma maldição, por exemplo. Se isso nos acontecer, tenhamos certeza, nós temos ou estávamos numa sintonia com o mal. E assim como a bênção também não chega para quem não merece. Você já lembrou aí hoje, né? A cada um segundo as suas obras. Se reconhece a árvore pelos frutos. Então, se eu mereço, tudo bem, eu vou receber. Mas, se eu não mereço, então a justiça de Deus se faz sempre. Conforme nós estudamos lá no início do Livro dos Espíritos, quando fala lá que Deus é infinitamente bom e justo. Então, nada acontece fora das leis de Deus, fora da justiça divina. Eu lembrei também, Valdemir, a questão da sintonia, né? Sim. Porque a sintonia, porque veja bem, ele fala aqui da lei de Deus, né? Que Deus julga, né? Deus não julga, Deus não autoriza, Deus não desautoriza. A lei dele faz isso. Então, a lei de Deus está aí, ele não está olhando cada um particularmente, a lei estabelece, né? E uma das ações divisoras da lei de Deus é a lei de afinidade. Então, se nós temos afinidade, ou se nós momentaneamente criamos afinidade com aquele que nos envia um mau pensamento, né? Ele vai agir sobre nós, porque ele vai conseguir contato, né? Se nós não tivermos afinidade, nós estaremos defendidos, né, entre aspas, desse ataque. Porque não precisa ter a mandinga, basta o pensamento. Não precisa ter o objeto, basta o pensamento. Né? Somado ao pensamento que vai até o seu destino, vão se associar quem? Os nossos inimigos espirituais. Aqueles que já querem nos atrapalhar. Então, opa, tem alguém pensando aqui, vamos pegar essa energia aqui, né, esse contato que esse cara tem com esse outro aqui, e vamos potencializar. Não acontece isso no passe, quando a gente vai aplicar o passe em benefício de alguém, a espiritualidade não potencializa e o benefício acaba acontecendo? O contrário também, gente. Então, o efeito disso que
que os espíritos responderam a respeito das maldições e das bênçãos tem a ver com isso. Ah, chega lá, nossa tia antiga, nossa vozinha, senta aqui que eu vou te rezar mal olhado. O que ela está fazendo ali naquela reza do mal olhado? É o raminho lá da ruda ou do qualquer matinho que ela pegou para rezar que está me limpando? Não. Ela está ali rezando, fazendo uma reza, emitindo uma vibração sobre nós. É um passe. Então, ela está nos ajudando naquele momento ao nosso reequilíbrio, a uma limpeza de qualquer miasma, né? Ou impregnação fluídica que possa ter chegado até nós pela nossa invigilância, nós nos associamos e absorvemos aquela carga. Ok? Então, não é um poder da pessoa, né? Então, a vontade daquela pessoa, sim, a vontade dela em querer nos ajudar, ela, então, emite o seu fluido específico e a espiritualidade vem, ajuda e nos reharmoniza. Se isso é possível para reharmonização, também é possível para desarmonização, no processo contrário, né? Diga, Vicente, você levantou a mãozinha. Não, você pontuou legal. É que quando a gente sempre fala do exemplo do Divaldo, né? Naquele momento dele lá, você sempre cita do Máscara Negra. Ah, do Máscara. Aí você vê a questão do merecimento do Jesus Gonçalves. O Jesus Gonçalves, que foi um médium espetacular, né? Com encarnações assim extremamente terríveis, esteve com o Divaldo ali, naquela senda horrorosa que está lá no filme, né? Então, o Jesus pede para voltar com as chagas de novo, com aquela coisa toda, e aí não é dado direito, ele já resgatou, já não há mais essa necessidade de... Então, está tudo na lei do merecimento, né? Então, cada um dentro da sua programação e projeção também, né? A gente está aqui te escutando, aprendendo aqui com vocês, dentro do nosso... Cada um vai fazer o uso aqui da melhor forma, dentro do arbítrio do que vai ser de uso no nosso dia a dia, né? Então, está tudo na lei do merecimento, como você vai usar o que você está recebendo, né? Verdade. Inclusive, mal olhado também, esse negócio de mal olhado, ó, não dá, passe está dado, a gente está recebendo um passe maravilhoso aqui, então, é isso. E essa afinidade, Mauro, eu já costumo lembrar aqui, acho que foi aqui que eu falei, eu falo em tantos lugares que eu não sei onde eu falei, mas tinha um amigo, quando eu estudava, né, aqui no Jeff, aqui na Ilha do Governador, e quando a gente tratava desse assunto, ele dizia, Valdeni, carrapicho não pega em mármore. Não adianta. Então, se eu estou lisinho, pode tentar trazer qualquer carrapicho que não vai pegar. Né? Então, mas se você tem uma aspereza, aí, naturalmente, é a sintonia que você lembrou aí. A hora que eu entrar na sintonia, eu vou atrair todos os carrapichos e vão agarrar em todas as partes aí do meu corpo. Ok. Podemos seguir? Vamos em frente. Capítulo novo, capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Ou eles querem mais? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Ok. Mas ele está falando aqui, né, gente? Qual é a categoria dos espíritos que vivem essa condição aqui?
puro. No mínimo, os bons espíritos, né? Pois é. Daí Pra para lá. lá, né? Daí para lá. Porque nós sabemos que, na nossa condição, nós ainda sentimos essa fadiga, não pela condição espiritual, mas sim pelo apego às questões materiais. Então, por ainda sermos espíritos materializados, né, nós sentimos ainda fortemente as sensações vividas na vida física. Quanto mais nós estivermos desmaterializados, mais espiritualizados, essas sensações vão ficando cada vez menos perceptíveis. A gente sabe que os espíritos, nesse grau que ele cita aqui, não tem descanso, não tem esse negócio de dormir, descansar, né? O descanso é mudar de atividade. Né? Fizemos aqui, que nem está lá o Alexandre lá, né? O orientador do André. André, fica aqui aí, que eu vou ali fazer outra coisa e volto. Daqui a pouco o Alexandre volta, vamos embora, vamos tocar adiante, vamos voltar lá para o nosso lar, vamos fazer outra investida. Então, a gente percebe que os espíritos superiores não têm esse negócio de descanso, né? Porque isso é uma necessidade física, não espiritual. Como nós ainda estamos muito ligados às questões físicas, às sensações, aí sim nós sentimos a sensação da fome, do sono, da preguiça, né? ou uma série de outras sensações que nos causam algum transtorno, mas não porque na condição de espírito eu precise disso, não é isso não. É porque eu ainda carrego muito fortemente em mim essas sensações. Ok? Beleza. Podemos seguir? Alguém quer complementar? Vamos adiante, Bel. 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Exatamente. Esse exemplo que ele nos dá aqui é perfeito, né? Numa obra tem aquele que vai idealizar a obra, que vai criar a planta, que vai criar todos os processos para que aquela obra idealizada se cumpra. Depois terão aqueles que vão gerenciar a obra, né? Você vai cuidar para que esse negócio saia direito. E terão aqueles que vão meter a mão na massa para que a obra se construa. Então, todos, de alguma maneira, contribuem para a obra. Uns mais braçal, outros mais intelectualmente, né? Outros mais gerencialmente, mas todos, de alguma maneira, estão colaborando para a edificação da obra. Então, nós aqui somos colaboradores? Somos. Todos nós, né? Somos colaboradores. Claro, somos peão, né? Estamos aqui ainda fazendo o tijolo por tijolo. Mas, com certeza, todos nós temos aqueles que estão gerenciando e tem aqueles que estão gerenciando que receberam a determinação do que precisam gerenciar e aonde se vai chegar. Então, realmente, esse exemplo da construção ela é muito boa para nos ajudar a entender esse encadeamento que existe, né, naqueles que são co-criadores de Deus em plano maior e aqueles que são co-criadores de Deus em plano menor. Tudo bem? Alguém quer complementar? Ele sugere aí, Mauro, inclusive, que a gente vá à questão 540. A gente não precisa nem ir, porque nós estudamos isso recentemente, né? A questão é onde ela fala que tudo no universo é solidário. Há uma solidariedade geral no universo, na 540. Então, inclusive os espíritos, o Emmanuel e outros, dizem que os vermes, as bactérias, todos trabalham na obra divina. Cada um na sua função, cada um na sua possibilidade, mas tudo é solidário no universo. Os animais trabalham também para a obra de Deus. Então, nada está parado. Por isso, Bel, vamos ter que trabalhar, não tem aposentadoria, não tem férias, absoluto. Principalmente quando a gente for lá para aquele planeta inferior. A gente vai ter que trabalhar muito, Bel. Planeta inferior.
Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Vamos lá, gente. 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá, ou já cumpriu, o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Ok. Uma coisa que me chamou a atenção nessa resposta é essa primeira frase aqui que ele diz, ó, todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Por que ele diz que todos, sem exceção? Porque todos nós partimos do mesmo ponto. Não é? Do mesmo ponto. Então, se todos nós partimos do mesmo ponto, vamos seguir o mesmo processo. Vamos começar lá em mundos primitivos, vamos passar para o mundo de provas e expiações, em cada um deles, vamos aprendendo a parcela de conhecimento que está ao nosso alcance. Né? Então, por isso que ele diz aqui, ó, temos que passar por todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Então, a cada vivência, em cada contexto dos mundos, nós vamos aprendendo. E aí vamos aí com esse conhecimento, buscando nos melhorar, e assim a gente vai evoluindo até alcançarmos a condição que está destinada a todos nós, né? Então, bem tranquilo, essa resposta só exige de nós, né? Quanto tempo a gente vai ficar em cada região, né? É melhor não contar, né? É melhor não criar expectativa. Tudo bem? Alguém quer complementar, perguntar algo? Vamos adiante. 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros só a adquirirem com esforço. Também entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Quer comentar, Valdemir? Mais uma vez, ele está ratificando a questão anterior, né? Que nós temos que habitar e, digamos assim, estar em todas as regiões, em todos os locais. Nós temos que aprender tudo. Então, nós temos que percorrer todas as escalas, todos os diferentes níveis da escala espírita que nós estudamos lá também no Livro dos Espíritos. Então, todos partimos de um mesmo ponto, como se disse aí, do princípio, aquele ignorante, né? Da ignorância... Simples e ignorante, né? Simples e ignorante. E vamos caminhando. Agora, a questão de tempo, como lembrou a Bel, aí é pessoal. Cada um vai fazer dentro do seu tempo. Uns fazem mais rápido, outros mais demoradamente, mas o fato é, todos caminhamos e todos temos que aprender tudo. Então, nós, quando chegarmos ao nível de espírito puro, ao espírito de um Cristo, teremos que conhecer tudo. Imagina o conhecimento de Jesus em astronomia para formar o planeta Terra dentro do sistema solar, formar o sistema solar todo. Ele é um dos Cristos que ajudou nesse sistema. Então, quanto conhecimento de astronomia, quanto conhecimento de física, de química, de matemática, tudo que tem no planeta Terra foi planejado, foi estudado. Então, tem desenhistas que desenhou lá o camaleão, né? Fez um design do camaleão, design do ser humano.
Então, somos especialistas e temos que ter essas especialidades em todos os níveis. Vai demorar um pouquinho, né? No meu caso, vai demorar aí alguns bilhões de reencarnações. Mas que a gente chega lá com toda certeza, a gente vai chegar. Diga, Pedrão. Dentro dessa questão de nós chegarmos à perfeição, e como diz a música, né, nós um dia nos tornaremos anjos. Mas a pergunta é a seguinte: nós também, quando chegarmos nesse conhecimento, de adquirir todo o conhecimento moral, intelectual, nós também criaremos espíritos? Não. Não. Não, porque isso é uma atribuição exclusiva de Deus. Porque nós nunca chegaremos à condição de Deus, Pedro. Perfeito. Esse tudo é relativo. Essa perfeição é relativa, né? Porque nós não teremos a perfeição plena, porque só quem a tem é Deus. Não teremos o conhecimento pleno, só quem tem é Deus. Não teremos a moral plena, só quem tem é Deus. Mas nós estaremos sempre nos aproximando cada vez mais dele. Ok? Então, mas não absorveremos atividades que cabem exclusivamente a Deus. Né? A criação dos espíritos cabe única e exclusivamente a Deus. Né? Tanto que tem muitos... E nem os espíritos explicam como se dá isso. Eles não sabem. Não sabem. E lembrando lá no sermão do escatológico, lá, sermão profético de Jesus, quando os discípulos perguntam a ele quando é que isso vai acontecer, e ele diz, nem o Filho do Homem sabe. Então, tem coisas que nem Jesus sabe, relativas ao planeta Terra, que ele é o governador. Então, imagine, né? Só Deus tem atribuições que, em nenhuma hipótese, nós vamos conseguir. Que esta, por exemplo, da criação de espíritos. Criar é só um. Questão número 1 lá do Livro dos Espíritos. A causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, tudo sai dele. Nós saímos dele, nós somos criaturas, então não podemos criar. E como a gente também, por exemplo, nós somos eternos, né? Vamos eternamente aprender, mas a gente nunca vai chegar nele, né? Porque Não. Somos infinitos, né? A minha é infinito. Ele é o único eterno. Então, Sim. por isso, exatamente por isso, a gente nunca vai chegar nele. Nunca vai chegar ao que ele sabe. Agora, a gente pode um dia ser o coordenador de um planeta, de uma galáxia. Chegaremos lá, a gente com pode certeza. chegar a isso, Pedro? Pedro, você pode um dia ser o coordenador de um planeta? Será um dia. dia. Poderá, com certeza. Com certeza. Maria Diga do céu. Mauro, olha só, nós somos infinitos, Isso. depende, porque Não. nós somos infinitos, mas não podemos chegar até a ser como Deus. Então, nós temos um ponto de parada. Não, temos certo? um ponto de partida. Não, nós já tivemos o nosso ponto de partida, mas vai Então, chegar num não ponto temos que a fim. gente vai parar. Não temos fim. Não. Se nós tivéssemos fim, é que teríamos um problema. Ok? Imagine se nós tivéssemos... chegou a puro, pronto, agora você não aprende mais nada. Mas, peraí. Com certeza, a demanda divina sempre vai nos oferecer algo mais a aprender. Por isso que nós não temos um teto. Nós sempre chegaremos mais próximos da consciência divina sem sê-la. É diferente. Por isso que nós somos infinitos. Tivemos um início, não temos fim. Deus é eterno, não teve início, nem terá fim. Ok? Então, essa é a diferença. Agora, Deus não vai nunca nos limitar o conhecimento, nem a moralidade. Só que a nossa distância, mesmo o puro mais puro, em relação a Deus, é uma distância muito grande. Ah, tá. Ok? Mas compreenderemos a sua vontade com uma clareza ainda maior. Hoje, por exemplo, é um caso bem rasteiro.
não vou dizer nomes para falar só milagre. Conheço uma pessoa que perdeu a esposa, um caso comum, né? Perdeu a esposa. Ele diz assim, não, Deus errou. Nessa aqui, Deus errou. Como é que pode? Né? A pessoa ontem estava aqui do meu lado, rindo, brincando, e amanhã morreu? Não, Deus errou. Nessa daí eu não aceito, Deus errou. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender a manifestação do amor de Deus. Vai pegar o mesmo episódio e pegar a reflexão, não vamos nem muito longe, pegar a reflexão da Joana, do Chico. Aquele caso, as mães de Chico, quem não viu pode ver, maravilhoso. Que diz lá a mãe, a criança vai sair para passear de bicicleta com a filha da empregada, ele toma um tombo, tal, criou uma hemorragia lá, pum, morreu. A mãe culpou a menina. Aí, quando vai falar com o Chico, né? Chico, você já agradeceu a fulana lá? Ela fala, como assim, Chico? Minha filha, você suportaria do seu filho morrer nos seus braços? Então, agradeça a ela lá o que aconteceu. Então, veja, o Chico, que é bem mais perto da gente, né? É um perto longe, mas pelo menos é algo que a gente consegue conceber. Olha a visão dele em relação... É tangível. Né? Tangível. Vê a visão dele em relação ao mesmo ponto. Para uns vai ser revolta, para outros vai ser compreensão, para outros vai ser agradecimento, para outros vai ser júbilo. Então, veja como muda, diante do mesmo ponto, a nossa visão, a depender do nosso adiantamento. O que é isso? É compreender a lei de Deus, é enxergar essa lei de uma maneira muito mais ampla e profunda. Então, é assim que vai funcionar com todos nós. Bel, Maria do Céu. Entendi. Entendeu? Podemos seguir, gente? Vamos parar aqui na 562, só para a gente não poder quebrar aqui, porque depois vai se desdobrar. E a gente está com 3 minutinhos aqui. Tudo bem? Pode ser? Ok. Então, 562. 562 para a semana que vem. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer deixar algum aviso aqui para o grupo? Bom, Eu só queria ainda comentar, né, com Pode relação falar. ao que você falou. Quando o espírito atinge a perfeição, é que o espírito nunca deixa de evoluir, né? Ele está Exato. sempre... Exatamente. Diga, Silvânia. Gente, não, eu só quero agradecer muito a vocês pelo estudo. Tá um chiado danado, Silvânia. Você está com mal Silvânia, contato no seu microfone. seu áudio está dando barulho. Aí. Melhorou? Opa, melhorou muito. Não, eu quero agradecer imensamente o estudo a vocês. A todos vocês, sem exceção. Porque não sei se eu vou conseguir falar. Obrigada. Imensamente obrigada. Que Deus abençoe vocês. Agradeça a Jesus, Silvânia. Participar do estudo. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, gente. É isso aí. A gente não está aqui somente compartilhando dos nossos conhecimentos. Nós estamos criando um ambiente favorável para todos nós sermos assistidos, né? E cada um, segundo a sua necessidade, recebe, né, essa visita, recebe esse quinhão que vai nos fortalecer diante da nossa luta, da nossa dificuldade. Por isso que nós temos que agradecer a Jesus, porque ele tem um olhar especial para cada um de nós e vem nos atender à medida da nossa necessidade. Então, que ele realmente possa ser o grande merecedor dos nossos agradecimentos. Obrigado, Silvânia, por compartilhar conosco seu sentimento, sua alegria. Vamos fazer, então, a nossa prece. Temos, então, os lembretes, né? Amanhã temos o nosso estudo do Evangelho, às 21 horas, tá bom?
Na quarta-feira teremos a nossa Rádio Rio de Janeiro. Pessoal, a gente tem que estimular a Rádio Rio de Janeiro. Nós temos que ir lá, ó, bombar no like, bombar no comentário, né? Para que a rádio crie força nas redes sociais. Cada vez mais nós estamos tendo muita dificuldade financeira, né? A rádio passou por episódio, não sei se eu posso falar, Valdemir, mas Pode. tivemos lá que dispensar alguns funcionários, porque não tem recurso para manter 10 funcionários. 10 funcionários. Né? Olha como dói, né? Dói. Nós que temos toda uma visão, né, de auxiliar as pessoas pelo trabalho, né, tudo mais, tem que dispensar pessoas porque o custo é muito alto. E aonde a gente quer buscar novos recursos? Nas redes sociais. Então, por meio das redes sociais, a gente está se esforçando, né, para, em aumentando o impulsionamento lá no YouTube, principalmente, a gente conseguir entrar, né, novos recursos para a sustentação da rádio. Tá bom, gente? Então, vamos nos movimentar aí. Eu sei que cada um de nós tem a sua rede social, né? Vamos tentar sensibilizar as pessoas. Não precisa ter recurso financeiro. Se vier, é bom. Mas vamos fazer o nosso recurso telemático, né? Vai lá, dá um like, comenta, se inscreve, compartilha, porque tudo isso vai ajudar para que a rádio possa se fortalecer. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa prece. Maurinho, Oi, Bel, fala. perguntaram no chat se a rádio tem Instagram. Tem. Tem. Olha, se entrar no site lá do Instagram, no site da rádio, tem todas as redes sociais lá. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter. Tá, Twitter. Mas é só entrar no Rádio Rio de Janeiro .digital. À esquerda da tela tem todos os ícones das redes sociais. Aí é só clicar ali que você será encaminhado para a devida rede social, para a devida rede. Valdemir, Mauro. Pois é. Olha só, eu não sei se vocês têm como interferir nisso, mas eu comprei uma Alexa aqui para minha mãe, que ela tem dificuldade de entrar em celular para colocar o link da rádio. Comprei a Alexa. No início, a gente falava Rádio Rio de Janeiro e entrava na rádio. Agora você fala e entra na CBN. Eu não sei se a rádio teria que fazer algum contato, eu acho que é a Amazon que faz essa plataforma, né? Porque não consegue, pelo Alexia, entrar na Rádio Rio de Janeiro, como entre várias outras, né? Você coloca FM o Dia, coloca Rádio Cidade e entra. Mas eu já falei Rádio Rio de Janeiro .digital e também não entra. Estou só dando esse alerta, se vocês puderem, junto à administração, tentar uma providência, que assim como eu estou tendo essa dificuldade, tá. Outros amigos aí, outros colegas, pode ser em qualquer lugar do mundo, pode estar tentando. Tá bom. Tá bom, filho? Obrigado, Valeu, Zé, pelo abraço. toque. Nada. Bom, gente, vamos então fazer a nossa prece. Bel, você faz a nossa prece? Quase que eu estou passando para a Andréia, mas eu não quero que ela tenha um ataque cardíaco. Ela está com sinusite. Então, estamos aqui, vamos elevar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos. E, mais uma vez, sermos agradecidos por estarmos aqui juntos com essa espiritualidade que sempre nos orientou, sempre está aqui conosco, nunca nos abandonou. Então, a gente pede muito obrigado por todos eles, por toda essa equipe que está aqui presente, que a gente sabe que está aqui presente, nossos amigos espirituais e os nossos amigos aqui presentes encarnados, e que abençoe também aqueles que não puderam vir, aqueles que precisam da tua palavra, precisam do teu auxílio. Então, mais do que nunca, agradecidos por essa oportunidade de nos melhorarmos como espíritos, como pessoas nessa vida, melhorando o nosso mundinho para que se torne um mundo melhor, a gente agradece e encerra o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigado, Bel. Pessoal, vamos abrir o vídeo aí, quem quiser, para sair na foto. Cadê a Andréia? André vai sair de nebulizador. Nebulizador, Andréia. Ela está aí com a bombinha, com a bombinha. Bota aí, Andréia. Isso. Ai, meu Deus. Pronto, pessoal. Olha, um beijo. Melhoras, Andréia. Melhoras, Geórgia. Boa noite a todos. Beijo a todos. Obrigada. Boa noite a Boa todos. noite. Beijo, mãe. Tchau. A Diamantina, um beijo. Tchau. Beijo todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.